Existe o amor da sua vida e existe o amor para a sua vida. E nem todo amor da sua vida é o amor para a sua vida. Forte essa frase, né? Desde que eu vi essa frase, há algumas semanas atrás, ela ficou martelando na minha cabeça e eu não entendia por quê. Ela ficava ecoando na minha mente repetidas vezes. E eu buscava, por que que essa frase está mexendo tanto comigo? Por que que essa frase está falando tanto comigo? E até que hoje, ao aconselhar uma amiga, numa questão que era totalmente relevante aquilo que o vídeo dessa frase trouxe, eu percebi que essa frase não era só uma frase, era muito mais do que uma frase que aquela pessoa usou para justificar um término de um relacionamento por questões culturais. Eu percebi que era uma forte reflexão que falava sobre autocuidado, autopreservação e principalmente sobre amor próprio. Porque, se a gente perceber bem, ela diz que nem todo amor da sua vida é para a sua vida. Então, ela fala especificamente de mim, de você. E quando a gente fala de nós mesmos, nós estamos falando de amor próprio, né? Do autocuidado, da autopreservação. Nesse aconselhamento, eu não estava falando sobre relacionamento entre homem e mulher. Eu estava falando sobre uma situação onde uma pessoa estava saindo de uma casa para outra e ele estava muito descontente com essa nova casa que ele estava indo. E eu usei essa frase, e eu percebi que ela encaixou bem para ilustrar a ilustração que eu buscava. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por metáforas, analogias, e não por acaso eu aprendi isso com Jesus, que um grande mestre né? Ele usava esse método da metáfora, da analogia, para levar as pessoas ao entendimento que ele queria. Porque nossa mente, ela ama história, nossa mente, ela gosta muito de fazer essas conexões. O próprio Jung já trazia essa visão de que quando o profissional ali trazia ilustrações através de visualização de imagem ou de histórias contadas, ficava muito mais fácil a assimilação daquilo. Mas por que eu estou dizendo que essa frase fala de amor próprio? Porque essa frase fala sobre uma condição de entender que nem tudo aquilo que eu gosto, nem tudo aquilo que me apetece, me favorece, é benéfico para mim. Quando a gente fala que nem todo o amor da minha vida é para a minha vida, eu estou falando de que, apesar de eu gostar daquela pessoa ou daquela casa, como ela me passou, ela não me traz segurança, ela não me traz os benefícios que eu poderia encontrar em uma outra, que de repente não teria os atributos que eu estaria buscando naquela anterior. Existe uma outra frase que eu gosto muito, que diz o seguinte: cuidado, todo melhor amigo tem um melhor amigo. Então, tanto essa frase de que existe o amor da sua vida e o amor para a sua vida, e que nem todo amor da sua vida é para a sua vida, e essa frase que todo melhor amigo tem um melhor amigo, nos mostra que essa condição não é uma via de mão dupla. Não é uma regra, tá? Existem exceções, mas como a própria palavra diz, exceção é aquilo que é menos, né? A regra é que normalmente é, eu tenho fulano como melhor amigo e não necessariamente fulano tem em mim o melhor amigo. Existem sim casos onde eles são melhores amigos um do outro, né? Mas a maioria dos casos eu considero alguém como meu melhor amigo e ele considera uma outra pessoa, outra aí, como o seu melhor amigo. Eu chego para ele e falo: "Fulano, eu preciso te falar uma coisa que eu estou guardando para mim, eu confio em falar isso para você, porque você é meu melhor amigo." E essa pessoa pode agora, da mesma forma, confiar essa situação a outra pessoa, baseado aí nessa mesma hipótese, né? De falar: olha, estou te falando algo que me foi dito, de uma pessoa que me considera, pessoa que me considera muito. Eu só estou te falando porque também te considero muito, como meu melhor amigo. E aí a coisa vai. Eu digo que a situação, a coisa, né, em si, só é segredo quando só você sabe.
Se mais uma pessoa souber daquilo, aqui deixa de ser segredo. Mas voltando aqui para essa frase que martelou tanto na minha cabeça sobre nem todo amor da sua vida é para a sua vida, eu comecei a pensar em, por exemplo, uma situação onde uma pessoa está se relacionando com alguém que é o amor da vida dela, mas que não é para a vida dela. Mas como assim, Norberto? Está muito confuso. Digamos que uma pessoa está com outra pessoa que não a valoriza tanto, né? Que não estou falando de dependência emocional, tá? Eu ia inclusive trazer um vídeo aqui falando sobre essa questão, o que é dependência emocional e o que é tolerância emocional, que é uma grande diferença nessa situação. Mas eu não estou falando aqui que você está convivendo com a pessoa por questão de dependência emocional. Mas digamos que você está convivendo ou convivendo com a pessoa por uma questão de que aquela pessoa fisicamente ela tem os atributos que você busca num companheiro. Ou de repente você mora numa casa que ela tem a arquitetura que você gosta, o espaço amplo que você gosta, né? Ela tem ali o número de quartos, banheiros que você gosta. Mas assim como aquele relacionamento com aquela pessoa, aquela casa está ruim. Aquela casa está com o telhado para cair, as paredes estão trincadas. Então, apesar de ser uma casa que você gosta muito, né, assim como no relacionamento, fazendo aqui já uma metáfora, uma analogia que eu tanto gosto, aquela casa, ou aquele relacionamento, ele se torna inseguro. Ele não se torna um relacionamento favorável. Então, ele deixa de ser o amor para a sua vida. Ele só é o amor da sua vida. Eu digo isso porque muitas vezes nós ficamos presos pelo apego, né? Eu usei, inclusive, mais uma analogia ali. Eu disse o seguinte: imagina que você oferece dois pratos distintos para alguém. Um é um prato de jiló com fígado de boi. E aí você oferece também para essa mesma pessoa um prato, uma lasanha. Tá, é claro, essas pessoas que gostam de jiló com fígado de boi, né? Mas estou colocando aqui no caso da pessoa é, olhar para os dois pratos ali como pratos iguais. E você oferece esses dois pratos. A grande maioria das pessoas vão lá no prato que é a lasanha, né? Porque ela é mais saborosa, ela é mais gostosa, o jiló é amargo, né? O fígado também não é uma carne muito gostosa, muito saborosa. Mas se a gente for olhar, o nutriente mesmo, né, o que é bom para a saúde, está no fígado com jiló. A lasanha ela é carboidrato, ela é açúcar, ela vai inclusive vai te encher muito mais do que o saciar, que é do fígado com jiló. Porque a lasanha, ela vai te engordar se você comer ela com frequência, ela vai te adoecer, porque carboidrato vira açúcar, né? Então você pode ter o diabetes. E o fígado congeló tem nossas vitaminas, proteínas, ferro. É claro que tudo demais também é exagero, né? Isso aí a gente não consegue nem sustentar. Mas o certo seria a lasanha de vez em quando. E o fico com jiló ser aí o prato, digamos que principal ali, né? Ou outros pratos que sejam mais nutritivos. Lasanha é um prato que se comer no final de semana, né? E esses pratos mais nutritivos no nosso dia a dia. A sobremesa a gente come depois da refeição principal e não antes. Estou dizendo que o relacionamento é assim, né? Eu vou me relacionar com alguém que é para minha vida e aos finais de semana eu vou relacionar com alguém que é da minha vida. Não, aí já é outro critério, né? A gente não pode também banalizar as coisas. Então, quando o amor é para a sua vida, você identifica nele ou nela, né? Ou na casa que você vai morar, é tudo aquilo que te beneficia, te favorece. Então, eu peguei também para ela e me disse para essa pessoa, para essa amiga que eu estava aconselhando, imagina que você conhece duas pessoas, dois rapazes, e um deles tem todos os atributos físicos que você busca, né, para um relacionamento. Ele é moreno, forte, magro, alto, olhos azuis. Só que você fica sabendo que ele não é muito confiável, que ele é um pouco mulherengo, que ele tem uma história de traição. E você conhece um outro, né? Que é baixinho, de repente ele é calvo, barrigudinho, que tem olhos comuns, assim como o meu, mas que é um cara fiel, que é um cara família, que é um cara íntegro. Qual você escolheria? Ela rapidamente me disse, ela escolheria o outro, né? Esse baixinho. A resposta dela aí foi imediata, baseada na razão da conversa.
Mas quando nós levamos isso para a emoção, muitas vezes nós vamos escolher aquela outra pessoa que não tem aquele atributo moral, mas tem os atributos físicos. Porque nós vamos acreditar, não, ele fez isso porque ele não encontrou ainda a pessoa da vida dele, né? Ele não encontrou ainda a pessoa com quem ele queria estar do lado, ele vai mudar. E aí, quando a gente quebra a cara, a gente percebe que aquilo era o amor da vida e não para a vida. E aí a gente vai se relacionar agora com aquela outra pessoa que não tem os atributos ali físicos que a gente busca. E a gente começa agora a perceber que aqueles atributos morais sobrepõem os atributos físicos que a gente estava buscando. Então, essa mensagem, ela caiu como uma luva em mim. Foi um insight, né, que eu tive ali naquele momento, onde eu percebi que aquela frase que foi usada para sustentar um termo de relacionamento baseado em diferenças culturais, ela era muito mais complexa, ela era muito mais ampla do que simplesmente uma frase para sustentar um termo de um relacionamento. E sim, uma frase que fala de autopreservação, autocuidado, amor próprio. E uma frase que fala sobre inteligência emocional. Inteligência emocional é não deixar que a razão prevaleça sobre a emoção. Eu estou aqui fazendo esse gesto porque o lado esquerdo do nosso cérebro representa a razão e o lado direito a emoção, mas também não deixar que a emoção prevaleça sobre a razão. Inteligência emocional é buscar o equilíbrio entre razão e emoção. É aquela questão que eu digo para o outro assim, eu não posso fazer tudo que eu gosto, né? Às vezes eu preciso fazer o que eu tenho que fazer, ainda que eu não goste de fazer. Criança faz o que quer, adulto faz o que é preciso. Então, essa frase, ela mexeu muito, e eu quero te convidar também a trazer a sua própria reflexão sobre essa frase. Eu vou repetir aqui. Existe o amor da sua vida e existe o amor para a sua vida. E nem todo amor da sua vida é o amor para a sua vida. Nem todo. Existe aqueles premiados que encontram o amor da sua vida para a sua vida. Eu posso dizer que eu fui um. Eu encontrei na minha esposa a mulher que é o amor da minha vida e para a minha vida. E eu creio também que esse relacionamento entre mim e minha esposa é uma via de mão dupla. Nós já tivemos nossos momentos onde a gente duvidou disso. Mas hoje há uma troca. Nós somos mais do que marido e mulher. Nós somos companheiros, nós somos amigos, nós somos confidentes, nós somos amantes. Nós temos respeito um pelo outro no nosso relacionamento, confiança. Isso faz a gente enxergar que isso é uma via de mão dupla, não uma via de mão única. Porque muitas pessoas estão vivendo com a pessoa que é o amor da vida dela, e do outro lado, ela é a pessoa para a vida do outro. Deixa eu explicar isso melhor. Digamos que você, aquela pessoa, você, sei lá quem foi, esteja vivendo com a pessoa onde você está naquele relacionamento pelos atributos físicos, porque ele é bonito, porque ou ela é bonita, porque se veste bem, porque é elegante, né? Porque traz esse up no seu ego, né? De se sentir ali confortável em sair com aquela pessoa. E a outra pessoa está com você porque você se entrega, porque você é fiel, porque você é zelosa na casa, porque você é boa mãe, cuidadora dos filhos, você, né, honra o relacionamento. Então, ali, você está vivendo com alguém que é da sua vida, enquanto a outra pessoa está vivendo com alguém que é para a sua vida. E para ele vai ficar muito confortável, para ela ficar muito confortável. E no caso da casa, Roberto? Uma casa, quando tem alguém dentro dela, ela sustenta. O telhado está ali ruim, as paredes estão trincadas, mas você vira e mexe, vai dar ali a sua manutenção, até que chega uma hora que realmente os remendos já não são suficientes. E é preciso sair daquela casa, porque ela vai ruir. E quando você sai daquela casa, eu sou um cara que vim do campo, e muitas pessoas fazem o êxodo rural, né? Sai do campo para ir morar na cidade, por vários motivos. E aí, quando eles saem daquela casa que eles viviam há anos, o mato começa a adentrar aquela casa, animais peçonhentos e outros tantos, perdoa, gente, e outros tantos fazem ali a sua habitação, e aquela casa começa agora a mofar, infiltrar, e em pouco tempo, aquela casa onde você morou vários e vários anos, que se sustentou de pé, ruim. Então, faça hoje essa reflexão sobre essa questão, né? Pare e pense um pouquinho. Eu estou vivendo uma condição que é da minha vida, seja afetiva, ou seja do lugar que você mora, tanto físico como geográfico.
estou vivendo uma condição que é da minha vida ou para minha vida? Eu estou vivendo um amor da minha vida ou um amor para minha vida? E tome isso para você, entenda que nem todo amor da sua vida é para a sua vida. E quando você entender isso, e se isso fizer sentido para você, se o insight vier, né? Se você tiver essa mudança de mindset, você vai se libertar de uma cadeia que está te aprisionando há muito tempo e trazendo infelicidade. Porque quando a pessoa começa a sustentar um relacionamento que é da vida e não para a vida, exige dela muito gasto de energia, muita queima de energia, porque ela vai fazer tudo para manter o outro ao seu lado, já casa da vida, e o outro facilmente vai estar do lado porque é para a vida. Vou deixar aqui meu abraço, desejo de um bom final de semana, uma semana abençoada, que você possa trazer para você essa reflexão. E se você perceber que o que você está vivendo é da sua vida e não para a sua vida, que você possa tomar a atitude de se libertar disso e viver uma vida mais plena. Fique aqui o meu abraço e fique com Deus.